Ah, pontas soltas sendo amarradas. Que beleza, eu adoro isso. Ah, vocês estavam aí olhando, né? Vocês não estão deixando ponta solta por aí não, né, pessoal? Vamos deixar tudo amarradinho. Vamos conversar sobre Super-Homem número 44 e Super-Homem número 45, publicadas pela editora Abril. Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Gente, vamos direto ao ponto? Vamos começar conversando sobre Super-Homem número 44, publicado aqui no Brasil pela editora Abril em 1988, mais precisamente em março de 1988. Tá? A história constante aqui ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos na revista Superman número 1. É a primeira história após a grande reformulação do John Byrne após a Crise nas Infinitas Terras. Tá? E o John Byrne ele aproveita para começar a amarrar as pontas soltas que ele deixou propositalmente lá na minissérie O Homem de Aço. Tá bom? Lembrando, foi publicada nos Estados Unidos na revista Superman número 1 de 1987. Tá bom? Janeiro de 1987, lá nos Estados Unidos. Pessoal, o título da história constante aqui é Coração de Pedra e mostra o Super-Homem invadindo um laboratório. Por que ele está invadindo esse laboratório? Porque ele estava rastreando no último capítulo da minissérie Homem de Aço. A gente viu que o foguete que trouxe o Super-Homem para a Terra, ele sumiu, ele foi roubado da fazenda dos pais dele, dos pais do Super, lá no Kansas, lá em Pequenópolis ou Smallville, você fala como você preferir, tá? E o Super-Homem ele conseguiu rastrear quem roubou o foguete dele e descobriu esse laboratório. Ele vai desse laboratório, descobre que tem uma pessoa lá dentro assassinada já há semanas. E nesse laboratório estava sendo feito um grande estudo sobre o próprio Super-Homem. Tá? O que estava acontecendo nesse laboratório? Eu vou falar para vocês. Dentro desse laboratório estava sendo criado um dos inimigos mais frequentes do Super-Homem. Nos quadrinhos, ele também já apareceu em desenhos animados, né, que é o Metalo. Tá? O Metalo ele é um robô, né? Ele é um ciborgue, só que ele tem a preservação do cérebro dele. Tá? O cérebro humano dele foi preservado por um cientista. E o Metalo, a energia dele é proveniente de uma pedra de kryptonita que está no peito dele, está guardada dentro do peito dele. Por isso que o título da história é Coração de Pedra. Tá? Ele tem uma pedra de kryptonita dentro da caixa torácica dele. Essa história ela é interessantíssima porque ela, além de apresentar o Metalo, ela apresenta também a kryptonita no pós-crise nas Infinitas Terras. É a primeira vez que ela aparece e já é mostrado como ela pode ser mortal para o Superman. Tá? Existem outros vários elementos interessantes nessa história, como a dinâmica do relacionamento entre o Clark e a Lois. Ela começa a ceder as investidas dele, né? Ela é bem difícil, a personalidade da Lois ela é bem dificinha, ela é bem chatinha, né? Mas o Clark Kent, ele começa ele é extremamente gentil. O Super-Homem ele é um personagem gentil, né? O Clark Kent, que é na verdade a personalidade que existe, ela é gentil. Então ele consegue dobrar essa personalidade difícil da Lois Lane. Tá? Acaba sendo até uma personagem um pouco chata no início dessa reformulação do Super, beleza? Traz essa dinâmica, traz também um fator que faz parte muito da personalidade heróica do Superman, que é a questão dele não desistir nunca. Tá? Então no embate do Metalo a gente vê que o Superman não desiste. Tá? Essa história ela tem argumento e desenho do John Byrne. Ela é muito boa, você encontra ela muito facilmente hoje em dia naquela série A Saga do Superman que a Panini está republicando. Tá? A arte final do Dick Giordano, o traço do John Byrne é espetacular, eu não tenho nada para falar da arte dele. Eu nunca peguei um trabalho do John Byrne que me incomodasse de alguma forma
quando se trata de arte, tá? Gosto mais dele. E o roteiro dele sempre muito amarrado. O John Byrne é um cara que cara, parece que ele escreve com facilidade, né? A impressão que eu tenho é essa. A continuação dessa história, ela tá em Super-Homem número 45, pessoal. E aí, cara, é interessante demais. Por que é interessante demais? Porque essa história, ela mostra o Lex Luthor com a equipe dele tentando identificar, cara, ligações do Super-Homem. Ele tem ligação com quem? Quem esse cara é? O que ele está fazendo quando de repente ele não está sendo o Super-Homem, né? Então todos esses questionamentos o Luthor passa para a equipe dele e a equipe dele começa a trabalhar tentando buscar ligações do Super-Homem, né? Eles já sabem que o Super-Homem não é terrestre, por exemplo, já sabem que ele é um extraterrestre, né? O próprio Super-Homem sabe disso e isso incomoda ele, tá? Na outra história, na história anterior, esse é um tema de debate no final, mas o Lex Luthor, a equipe do Lex Luthor consegue encontrar uma pessoa que é um elemento chave para poder ligar o Super com os humanos, que é a Lana Lang, tá? Que foi amiga dele de infância, né? Foi uma namoradinha dele quando ele era adolescente, tá? Então a equipe do Lex Luthor consegue pegar a Lana, consegue descobrir que tem alguma ligação do Super com o Clark Kent, né? Já que ele foi inclusive o cara que conseguiu a primeira reportagem sobre o Super, né? Então eles acham que tem uma ligação ali. A gente viu o Super-Homem nessa história, cara, irritado como nunca. Então tudo isso é muito interessante. E tem um outro elemento fundamental nessa história, que é o Metalo, na história anterior, ele é pego pela equipe do Luthor. E o Luthor fica de posse da Kryptonita. E aí a gente vê pela primeira vez o anel de Kryptonita do Lex Luthor. Esse anel que vai trazer para ele consequências gravíssimas no futuro. A gente vai ver isso na revista também, tá? Então a gente vê nessa história a apresentação do anel de Kryptonita, os vilões, né, chegando perto do Super-Homem, né, tentando entender melhor como é que funciona a dinâmica dele, levantando o sarrafo para outras investidas criminosas, tá? E a gente vê questões de personalidade que são importantíssimas nessa revista, principalmente naquilo que se refere ao Lex Luthor, cara, porque nessa revista a gente vê que o Lex Luthor, ele é um cara extremamente frustrado sexualmente, né? E ele é um assediador sexual, né? Além de ser tudo que é ruim que você possa imaginar, ele ainda tem essa frustração. Ele é um assediador sexual. Você vê isso quando ele tenta se relacionar com uma funcionária dele e ele considera uma ousadia dessa funcionária não querer jantar com ele, e ele agride fisicamente, né? E ele acha, conforme eu falei para vocês, que é uma ousadia alguém negar um pedido dele. Ele acha que até um sussurro que ele dá tem que ser interpretado como uma ordem, tá? Outras coisas interessantes acontecem nessa revista aqui, que é a Super-Homem número 45, que é a apresentação da Doutora Kelly, tá? Que ela vai ter importância futura assim muito alta, e também com um cientista chamado Harperson, né? Esse cara, ele vai ter um papel fundamental lá para o futuro. Então a gente já vê o John Byrne nessas duas revistas aqui trabalhando de forma pesada, já com um entendimento do que pode acontecer no futuro. É isso que pelo menos eu entendo, porque essas revistas que eu estou relendo, né, que eu estou trazendo para vocês aqui algumas informações, elas são, cara, como se fosse uma base de pirâmide para tudo que vai acontecer de fato no futuro das histórias do Super-Homem. Esses personagens eles vão evoluindo, você vê isso de uma maneira muito interessante, tá? Então é isso, pessoal. Essas duas revistas aqui, conforme eu falei para vocês conseguem encontrar na saga do Superman, que está sendo republicada aí pela Panini. Tá caríssimo? Tá muito caro, cara. Deve estar quase R$40 uma revista dessas, né? Mas se você puder e quiser adquirir esses itens, eu acho que vale muito a pena como leitura, tá bom? Eu volto em breve, pessoal, com mais sobre o Super-Homem, tá? A gente vai ler tudo que eu tenho dele aqui cronologicamente. Eu tenho bastante coisa do Super aqui no pós-crise, até a gente chegar na morte,
que vai completar 30 anos a morte do Super-Homem, né, da publicação dela, agora no final do ano, tá bom? Então, vamos em frente que a gente tem muita coisa para ler. Pessoal, se vocês gostam dessas revistas, se vocês gostam do Super, se vocês acham que o Lex Luthor é um cretino que merecia apodrecer na cadeia para sempre, deixem aí nos comentários. Deixem nos comentários o que vocês quiserem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, né? E se você gosta do material que a gente traz aqui pro Pode Não Pode, considere se tornar um patrocinador do Pode Não Pode. A partir de R$ 7,99 por mês, você consegue ajudar a gente a melhorar a nossa parte técnica. Valeu, vou ficando por aqui. Fiquem com o Papai do Céu, com quem vocês acreditarem, e a produção vai subir os créditos para o alto e avante.